Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a continuar com o nosso ensinamento através do livro de Daniel. Já acabamos capítulo 2, estamos prontos para capítulo 3. Mas vou dizer, muito tempo já passou. No fim de capítulo 2, Daniel, com oração e ajuda dos amigos, mas ajuda vindo de Deus, ele conseguiu a interpretação do sonho de Nabucodonosor, o rei de Babilônia. Com mas ele foi dado grande posição também os três amigos. Então eles continuaram, alguns educados da Bíblia, por ser como bolseiros, querem dizer, mas já passou 23 anos, Larkin e Usher, dois homens mais famosos por cronologia, disseram 23 anos entre capítulo 2 e capítulo 3, há muito tempo. Então, mas Daniel, realmente Israel foi levado em cativeiro para 70 anos, mais ou menos, foi 3 vezes eles foram levados, também o mandamento veio para voltar à terra. Então é outro estudo, não é o nosso assunto de hoje, simplesmente quero te entender. Eles passaram muito tempo em cativeiro. José, ele passou, penso que 17 anos na prisão lá em Egito. Mas lemos somente um pouco dos eventos que aconteceram na vida dele. Vou encorajar-te, porque toda a vida cristã, mas deve ser como pessoa acima da montanha. Mas já vale também. Mas também com Jesus, eu já sou assentado nele no terceiro céu. Com ele, a Bíblia diz. Eu estou lá agora. Mas eu sei, eu estou aqui. Mas simplesmente eu quero te entender. A vida com fidelidade, a vida cristã com fidelidade requer paciência. Olhando a Deus, desenvolvendo o nosso relacionamento pessoal com Deus todos os nossos dias. Mas já passou 23 anos, então vamos entrar Daniel capítulo 3. É necessário aprender mais, já? Vou começar por ler versículo 1 a 7 neste capítulo. Fique comigo. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Um côvado a cerca de meio metro. Então, isso foi 60 por 6, vamos estimar como 30 metros de altura, mas vamos falar sobre estes 3 metros de largura, pode ser como cilindro, mas vamos falar sobre isto. Então, a sua largura era de 6 côvados, levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. 2. Então, o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os profetas, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros e os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias, para que viessem a consagração de estátua que o rei Nabucodonosor tinha levado para ele próprio, vou dizer. Foi uma forma de idolatria. Ele queria ser louvado, criando imagem. Mas, como ele, mas... Então, se reuniram, versículo 3, os príncipes, os prefeitos, os governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais da província, a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha
levantado. 4. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, desculpa, da gaita, de folhas e de toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adoreis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. 6. E qualquer que não se prostrar e não a adorar será na mesma hora, lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, flauta, da harpa, sambuca, saltério e de toda a espécie de música, prostram-se todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, todos abaixo do controle dele, por ser todo o reino dele, ele queria este louvar. Ele mandou este louvor de todos. E Daniel capítulo 3, e os eventos que estão a acontecer aqui. Então, como este versículo 1, a Bíblia diz, o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, mas a Bíblia King James diz imagem. Eu penso que imagem é melhor, mas vou dizer imagem, estátua, mas esta expressão, esta palavra é ligado com ídolos, criações de deuses falsos de homem, é uma maneira de louvor falso. Então, mas é interessante, esta imagem feita de ouro, já aprendemos sobre outra imagem, segundo o sonho de Nabucodonosor em Daniel capítulo 2. Mas naquela imagem, lembra-te, teve vários metais, este ouro, também prata, também este bronze, pode ser também ferro, também nos pés, os dedos com mistura de pé e barro. Ok, mas esta imagem que Nabucodonosor quer fazer é feita completamente de ouro. Então, é pouco diferente naquele aspecto. Mas lembra-nos de um outro exemplo feito de Israel. Vou dizer, Israel foi mandado para não criar imagens, vou dizer, ídolos, deuses falsos, estátuas. Algumas igrejas criam estátuas, mas homem não precisa estátua no coração. O que foi usado de altar para o homem louvar a Deus, mas o que foi mandado foi altar no Velho Testamento. Também, quando achamos exemplos, o homem não formou aquele altar. Foi feito de pedras na forma deles. Então, mas por louvar a Deus, mas é também o meu altar. Qual é o altar para crente? É a cruz. Vou dizer, a terra da cruz é nível. Todos que queiram ser salvos, é necessário chegar à cruz da mesma forma. Vou dizer mais uma coisa. Para salvação é necessário chegar lá. Mas eu quero voltar muitas vezes depois da minha salvação. É o meu altar de me humilhar-me diante de Deus, reconhecendo a minha fraqueza, olhando para Ele para perdão, lembrando a necessidade de Cristo morrer na cruz por mim. Isso é louvor, como Jesus disse, em espírito e em verdade. Mas achamos exemplos de altares no Velho Testamento. Mas Deus mandou para não criar nenhum Deus falso. Mas vamos ler Êxodo 32. Como
Jesus agora, que já saiu ainda não voltou, Moisés estava na montanha, falando com Deus, Êxodo capítulo 32, e maravilha, ele não voltou, ele estava a receber coisas de Deus. É o exemplo de Cristo agora no terceiro céu, antes da volta dele. Mas Moisés estava lá, Êxodo capítulo 32, vamos ler versículo 1 a 4. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte. Vou dizer a outro monte acima, a Bíblia diz aos lados do norte, o diabo queria acender lá, Lúcifer, vou dizer. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão, pressão do mundo, ou vou dizer, de como crente carnal. Arão, mas ele teve força para resistir? Não, ele não teve. E disse-lhe, levanta-te, faze-nos deuses, que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, nós sabemos o que lhe sucedeu. Versículo 2. E Arão lhes disse, arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e das vossas filhas e trazemos. Mas eu por ser família pobre que não podia conseguir estas coisas, elas não tiveriam a possibilidade de fazer Deus falso. Isso é vantagem de pobreza. Pode pensar, mas estou a sofrer, meu caso é fraco, mas pode ser verdade que está a sofrer, mas isso não diz necessariamente que o teu caso é fraco. Pode ser forte, porque a pessoa que não tem distração de vida não tem possibilidade de criar deuses falsos. Versículo 3. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão, e ele os tomou nas suas mãos, e trabalhou o ouro com buril, e fez dele bezerro de fundição. Então disseram, este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Arão, cuidado! Eles esqueceram as grandes maravilhas que Deus fez na terra de Egito? Eles já esqueceram? Isso aconteceu dias atrás! Este evento em que Deus partiu aquele mar vermelho e Israel passou andando na terra seca. E Faraó, mas o dragão perseguindo Israel. E Deus sepultou Faraó no mar, aquele mar vermelho. Eles já esqueceram aquela história? Criaram ídolos e criaram maneiras falsas para louvar Deus? Cuidado. Já passou 2000 anos. Estou a criar esta gravação no tempo que é chamado Natal, que quer dizer Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Também por chegar a março, as igrejas, o nosso dia de Páscoa já chegou. Esquecendo o que é escrito na Bíblia. Mas não há nada dito do respeito de Jesus nascer no 25 de dezembro. E vou dizer, nós não devemos celebrar Páscoa um dia de cada ano. É festa desenhada para ser celebrada todos os dias para crente. Mas este que é chamada a igreja em toda a esfera de cristandade já esqueceram. Mas as maravilhas feitas durante a era da igreja primitiva,
Paulo não mandou Natal. Ele não mandou este Páscoa segundo combinando com este Páscoa dos judeus. Não, mas Jesus também foi o Cordeiro de Deus, sim. Mas a nossa celebração não é como os judeus do Velho Testamento. Então, cuidado, há muitas criações, vou dizer, tradições de homem. Mas como é possível me reconhecer? Mas é necessário aprender a palavra. E por aprender a palavra, então eu sou obrigado a Deus. Sim. Falando e confiando nele, do meu coração. Está a ver? É como isto. Mas requer mais trabalho, requer mais sacrifício, requer mais dedicação e consagração para Deus. Mas crentes não querem isto. Muitos. Eu quero ficar confortável. Meu Deus, eu quero ir à igreja todos os domingos, mas não, pede-me para louvar durante a semana. Mas também para ler a minha Bíblia todos os dias. Eu tenho televisão, o rádio, o meu telefone. E quer me ler a Bíblia? Meu Deus. Mas crentes querem Deus de conveniência. Eles querem Deus carnal. Sim. Mas Deus está a falar, mas quero te evangelizar. Evangelizar não, vou abrir a minha boca. É impossível, vou ser perseguido. Cuidado. Deus quer a nossa fidelidade. Então, como vai organizar a tua vida? Temos uma possibilidade, chance nesta vida para agradar a Deus. Vai viver a tua vida como se fosse por chegar ao fim da vida e chegar à presença de Deus, dizendo sim, o meu Deus, mas eu faltei algumas... Sim, mas eu estava lá. Eu queria servir-te. É o que Deus quer de nós. Hein? Vamos ler Salmo 106. Hein? Boas palavras. Hein? Esta Bíblia é cheio. Nossa tarefa é exaltar o Senhor. Salmo 106, vamos ler versículo 19 até 22. Fizeram bezerro em Horebe, Sinai, naquele monte, e adoraram a imagem fundida. E converteram a sua glória na figura de um boi. Lembra-te, boi tem rosto que é semelhante ao rosto de querubim. E vou lembrar-te, mas Satanás foi chamar o querubim ungido para cobrir. Em Ezequiel, penso que 28, querubim antes de rebelião dele. Cuidado, boi que come erva, mais 21. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, aconteceu lá. Espero que não vai ser dito de nós, que fizeram grandezas no Egito. E ele fez isto. Maravilhas na terra de Cal, coisas tremendas no mar vermelho. Está a ver, hein? Por isso, disse que os destruíra, não houvesse Moisés, seu escolhido, ficado perante ele na brecha para desviar a sua indignação a fim de não os destruir. Moisés estava lá, orando no favor do povo. Não destrói estes. Mas o que vai fazer? Está a ver? Deus é zangado quando o crente peca. Quando o crente torna-se descrente. Quando o crente torna-se preguiçoso. Pensa, mas Deus é Deus de amor, é Deus de graça, vou confiar na graça dele, mas vou fazer este mau pensamento hoje. A minha característica, eu não sou como estes caras, eu sou um pouco preguiçoso, mas vou descansar na minha
no meu comportamento preguiçoso hoje. É a atitude de muitos crentes. Eu sei que esta vida tem dificuldades. Pode ser de condições, finanças, pode ser saúde, doenças, pode ser pessoas morrendo na nossa presença. E também, sendo velho, eu sei, alguns dias eu sou cansado. Então, entre outros pecados provavelmente mais terríveis, como inveja e orgulho, sim, cuidado. Eu penso que acima de Deus é furioso com crentes fracos. Ele quer a nossa força. Mas, vamos ler Mateus 15. Vou mostrar. É pouco tempo ler um versículo. Isso é a prova de Jesus. Quando ele estava aqui na terra, ele já falou isto. Estamos a melhorar hoje. Versículo 8. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Cuidado, homem. É esta loucura de pregação que ajuda-nos a ficar fiel. Quando esta palavra está a alcançar o teu coração, não rejeita esta palavra. Não é possível, mas é possível. Mas vamos chegar perante Ele no fim do nosso tempo aqui. Cuidado, Ok, mas vamos voltar a Daniel capítulo 1, Muitas coisas. Esta Bíblia é cheia de ajuda, fé, e pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Mas, versículo 1, vamos continuar. A Bíblia diz, falando do respeito desta imagem, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Então, normalmente, quando pensamos sobre dimensões, pensamos sobre 3. Pode ser altura, compromisso e largura. Comprimento e largura. 3 lados. Por exemplo, vou dar exemplo aqui, X, aqui, X, também aqui. Ok, mas isso é normalmente pensamos com 3 dimensões, mas 2 está dado aqui, então vou dizer é mais como cilindro. É como isto. Cilindro tem medidas como isto e como isto. Então, diâmetro 6, altura 60 côvados, que é, como eu disse, meio metro, 30 metros por 3 metros, mas vamos usar palavras bíblicas, porque achamos este número 6 aqui, né? É pouco estranho. Mas vou dizer, não é como o cilindro exato, foi como a imagem que já estudamos, mas imagem de Marco, eu tenho o corpo, é possível dizer como o cilindro, foi feito desta forma, ok. Mas 2 dimensões que são medidas de um cilindro, como pilar, como altura, é semelhante, não sei exatamente, mas como Torre de Babel. E o que aconteceu com Gênesis capítulo 11, como aquela Torre de Babel? Repeti. O homem estava a tentar alcançar Deus pela inteligência dele, pela união dele, juntos. Vamos construir grande, vamos alcançar Deus. Mas vou dizer, há uma maneira, um caminho só para chegar a Deus. E este caminho não é religião, não é ligado com obra de homem, não é ligado com a justiça de homem, que é chamado trapo de imundícia, é suja na Bíblia. Não, alcançar Deus, mas é feito pela obediência de um homem, Jesus. E ele criou o caminho, por entrar naquele caminho só, reconhecendo e confessando a minha culpa e confiando na obra dele,
é o que ele requer. Então, mas é grande erro tentar alcançar Deus segundo a tua própria obra, segundo a tua religião. Não vai conseguir. Não é possível, porque um caminho já é estabelecido. Então, mas também vamos ler Isaías 14, hein? Tentativa. É semelhante à Torre de Babel. Pode ser, Nabucodonosor, não há maneira para alcançar Deus. Vamos ler Isaías 14. Isaías capítulo 14, vou ler versículo 12. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas. De Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Aqueles lados do norte são ligados com o Monte Sião acima. Salmo 48, versículo 1 e 2. E cidade lá, cidade de Deus. Então, mas ele queria subir sobre tudo. Mas eu vou subir, mas não sobre tudo, porque quem está sobre tudo é Deus, é Jesus. Mas eu vou chegar à presença dele. Como? Mas por seguir o caminho que ele forneceu. É somente isto. Em figura, esta imagem representa a imagem do anticristo. Vamos ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2. É muito necessário saber estes assuntos. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e vou ler versículo 3 e 4. A Bíblia diz, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se apoia e se levanta contra tudo o que tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que assentará como Deus no templo de Deus, querendo para ser Deus. Então, lembra-te, este homem do pecado, filho da perdição. São duas expressões. É a mesma pessoa, mas é diferente também. Lembra-te o nosso ensinamento. Filho do homem, homem do pecado. Jesus foi chamado filho do homem. Homem do pecado. Ele vai chegar na cena como homem, grande homem político, que sabe resolver disputas. E pessoas vão maravilhar este homem com tal inteligência. Como é possível? Mas ele vai morrer. Ele vai ser morto. E ele vai ressuscitar. Não, ele vai não ressuscitar este homem do pecado. Ele vai ressuscitar filho da perdição, que é ligado de uma forma como Judas Iscariotes. Vai ser manifestação. O diabo, lembra-te o mistério. Deus, mas Deus manifestado em carne é um mistério, mas o outro aqui, o diabo, Deus falso, manifestado em carne. Está a ver? Está comigo. O diabo vai ser manifestado em carne através deste filho da perdição, que é o homem que ressuscita depois de ser morto. Este morto é dado em Apocalipse capítulo 13. Vamos ler. Isso vai acontecer no último meio, estes 3 anos e meio, últimos 3 anos e meio, deste período chamado tribulação. Então, este Apocalipse 13, versículo 3 diz, e vi um das suas cabeças como ferido de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Não somente, mas isso é ligado com o diabo sendo lançado para a terra. Elas vão maravilhar. Mas este homem é inteligente, com todas as coisas.
poder, inteligência para resolver disputas. Ele morreu, mas agora ressuscitou. É Messias. O que ele vai fazer? Mas Apocalipse capítulo 13, vamos ler versículo 14. E engana os que habitam na terra com sinais. Apóstolo? Sinais do apóstolo? Sinais milagrosos? Que o apóstolo tem poder para fazer? Judas Iscariotes era o apóstolo? Penso que está a ver, hein? Este filho da perdição. E engana 14. Os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido. Que fizessem em presença da besta. Mas isso é ok, profeta falso, mas a besta vai fazer também. Dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Está a ver, hein? 15. E foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Lembra-nos de Daniel capítulo 3, 16. E faz que a todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Vai ser tempo terrível. Não quero passar. Mas vai ser necessário me fechar a minha boca e não comer até morte. Mas graças a Deus já escapei. O nosso escape é Jesus. Por confiar nele agora vamos escapar deste tempo. Não é necessário passar tribulação, mas é necessário sair como o corpo de Cristo, a igreja. E ele vai levantar todos os crentes verdadeiros, como ele antes de sua, mas antes desta tribulação entrar, também acabando a tribulação, um pouco antes da segunda vinda dele. Então, 18. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número de besta, porque é o número de um homem. E o seu número é 666. Eu não sei este 6 ou este 60 é ligado, mas parece, mas eu não sei onde está este 600. Ainda não achei isto. Mas, simplesmente quero te entender, vai ser tempo terrível, pessoas vão ser mandadas para louvar aquele ídolo, aquela imagem, como eles fizeram no livro de Daniel. Vamos ler Apocalipse 18. Hein? Quero mostrar mais uma coisa e vamos quase acabar este versículo. Hein? Mas vou mostrar algumas coisas. Mas Apocalipse 18, vou ler versículo 9 até 13. Este besta vai chegar com poder e plano dele. Este plano dele é para controlar, como já vimos, a economia aqui na Terra. Para comprar e vender vai ser necessário mas pessoa naquela altura ter sinal da besta na mão ou teste. Já vimos. Mas o Apocalipse 18, versículo 9. E os reis da terra que fornicaram com ela, este prostituta, mas é lado religioso dela, é um pouco interessante. Vou dizer, Nabucodonosor, ele foi governador, como governador de Babilônia, rei de Babilônia, posição política. Mas ele está a misturar religião com governança dele. Parece estranho. Em Apocalipse 17 achamos este prostituta manifestado pelo menos pelo poder
de Roma. Mas capítulo 17 é um lado religioso, mas capítulo 18 é lado econômico. Então, é um pouco interessante. Simplesmente estou a dizer isto. Mas este versículo 9, novamente. E os reis da terra que fornicaram com ela e viveram em delícias, a chorarão, e sobre ela prantearão, quando vieram a fumação do seu incêndio. Mas isso é outra destruição, mas estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo, ai daquela grande cidade de Babilônia. Este Babilônia misterioso que já falamos como nosso ensinamento de Apocalipse. Aquela forte cidade, eu penso que no fim vai ser sede de Anticristo, lugar do templo, lugar da imagem dele. Eu penso que vai ser em Jerusalém, mas outros não concordam com isto. Mas ligado com Roma, de uma forma, vou dizer. Pois em uma hora veio o seu juízo. E sobre ela choraram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias de ouro. Como chamamos? Na imagem de Nabucodonosor, ouro, primeiro, e de prata, outro metal da imagem. E de pedras preciosas, mas estas são outras coisas vendidas deste mundo. E de pérolas, e de linho fino, e de púrpura, e de seda, e de escarlata, e toda a madeira odorífera, e todo o vaso de marfim, e todo o vaso de madeira preciosíssima, de bronze, e de ferro, e de mármore, e canela, e perfume, e mirra, e incenso, e vinho, e azeite, e flor, de farinha, e trigo, e gado, e ovelhas, e cabelos, e carros, e corpos, e almas de homem. Almas de homem são ligadas. Então, onde está guardar o teu tesouro? Aqui na terra? Ou acima? Já deu a oferta que criou dor do coração porque vai sofrer um pouco por dar tal grande dinheiro para a igreja? Já deu com força da tua vida para agradar a Deus? Não somente dinheiro, tempo, mas talento? Deus vai usar a tua vida? Tu és ligado com Ele, andando com Ele? Ele está a habitar em ti livremente? Boas perguntas. Vamos dar conta a Ele no fim, mas devemos examinar e julgar os nossos corações cada dia. É como isto. Então, mas esta palavra levantar, nesta passagem, é achado 6 vezes por ler. Ele levantou esta imagem, levantaram a imagem, mas vai achar 7 vezes mencionado. Mas, vamos voltar. Hein? Mas antes, vamos ler Esdras, capítulo 2. Este número da besta, 666, é um número ligado com o homem. Vamos ler no livro de Esdras, capítulo 2. É ligado também com todo o ouro dado em um ano a Salomão uma vez. Né? Mas na Bíblia, mas cuidado por estabelecer o teu tesouro aqui na terra. Esdras, capítulo 2, versículo 13. Os filhos de Adonissal, estes que voltaram, quando o decreto foi dado para voltar a Israel, Jerusalém, mas filhos de Adonissal,
666. Achamos este número ligado com este homem, este Adonissal. Mas Adonissal significa o senhor da rebelião. É pouco interessante. Então, mas não fique rebelde com Deus. Não procure satisfazer o teu desejo de vida. Aprende qual é o desejo de Deus para a tua vida. É realmente o que Ele quer de nós. Ok. Mas vamos continuar. Daniel, capítulo 3. Já completamos versículo 1. Mas vamos ler versículo 2 também. Então, o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes mais todos destes oficiais das províncias do reino dele, para que viessem a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, eu já mencionei o governo e uma religião ligado. Mas, historicamente, foi grande ofensa feita da Igreja Católica, vou dizer, falando de história, elas queriam controlar o lado político de um país, mas também o lado religioso do país. Mas outro homem que fez isto, cuidado com João Calvin, na cidade de Geneva. Ele fez o mesmo. E ele queria estabelecer controle. Foi muito bom, mas quando a pessoa não concordou com ele, ele matou aquele. Servito, penso que é chamado isto. Então, simplesmente cuidado. A minha obra aqui na Terra é para dar a vida, não para tirar a vida. Então, eu devo andar desta forma. Já mencionei Apocalipse 12, versículo 9, não vamos ler, já mencionei isto. É quando o diabo é lançado, mas eu penso que é bom ler, porque eu quero te notar uma palavra em Apocalipse capítulo 12. Quando este anticristo chegar aqui na forma deste filho da perdição, chamado a besta também. Isso é muito importante entender. Apocalipse capítulo 12 e versículo 9, a Bíblia diz, e foi precipitado o grande dragão. Mas grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo e Satanás, que engana todo o mundo, ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Mas então, continuando, capítulo 3 e versículo 2, e a besta, este besta é resultado de ele ser lançado aqui. Vou mostrar. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. Mas vou dizer, ainda não chegamos a Daniel capítulo 7, estes são ligados com nações durante o reino dos gentios. Os gentios reinando sobre a terra, que vai ser oposto de Jesus reinando sobre a terra. O reino dos céus, reino físico, segundo o trono de Davi. Isaías capítulo 9, versículo 7. E também Lucas capítulo 1, penso que 31. O trono de Davi. Reino físico. Reino dos céus. Achado esta expressão somente no livro de Mateus. Reino dos céus. Eu sei que Jesus está a reinar agora. Mas não aqui no trono de Davi. Ainda não aconteceu. Ele vai voltar, ele vai reinar sobre toda a terra. Vai acontecer, vai ser realizado. Cuidado! Deus quer te entender isto.
Mas, o meio de versículo 2, e a sua boca, este besta, como a de leão e o dragão. O dragão deu-lhe o seu poder. Quem estava atrás? Este dragão. Dragão, chamado o diabo e Satanás. Antiga serpente. Ele está a controlar estas nações. O seu poder e o seu trono e grande poderio. 3. E vi uma das suas cabeças, ele tem 10, como ferido de morte, e a sua chaga, este é anticristo. Está a ver? Mortal foi curado, e toda a terra se maravilhou após a besta. Então, devemos lembrar, a nossa batalha é batalha espiritual. Não é batalha física. Ok. Vamos ler Jeremias também, 51. Jeremias 51. E vou ler versículo 34, mas fique comigo, hein? Sempre estou a falar sobre versões da Bíblia. Algumas vezes, mudanças das palavras, ou vou dizer, interpretação fraca, vai roubar da referência referência cruzada da Bíblia, que vai abrir o nosso entendimento. São importantes. A versão da Bíblia que usam é muito importante. Aqueles que guardam os mandamentos durante o milênio vai ganhar direito para comer do fruto da árvore da vida. Não é ligado como aqueles que lavam as roupas deles no sangue de Cristo, que é mártires durante aquela tribulação. Também não é ligado com a igreja que já é lavado no sangue de Cristo. Apocalipse 1, versículo 5. Está a ver? São grupos diferentes. Não é necessário me obedecer os 10 mandamentos para ganhar direito a comer do fruto da árvore da vida. Não é necessário. Então, Marco, mas está a destruir a minha crença. Então muda a tua crença para combinar com a palavra de Deus. Mas estou a tentar mostrar-te todas as versões não são as mesmas. Jeremias 51, versículo 34. Nabucodonosor, rei de Babilônia, devorou-me, colocou-me de lado, fez de mim um vaso vazio como chacal. Me tragou. É outro tipo de animal, chacal. Mas, na versão ACF, eu não estou a gostar desta versão nestes dias. Ela está a mudar algumas palavras certas que eles já escreveram. Vou dizer, a versão autorizada diz dragão aqui. Vou dizer, a Bíblia King James, penso que versão melhor também diz dragão aqui. Mas como é importante, porque está a ligar Nabucodonosor com dragão. Está a ver? Quem não quer te entender esta ligação é o diabo. Então, cuidado com isto. Não estou contra ti. Simplesmente estou a tentar mostrar a nossa batalha é na esfera espiritual, não física. Então, cuidado, por favor. Então, mais versículo 3 de Daniel. Então se reuniram os príncipes. Vou acabar com este versículo 3, mas todos eles foram juntos, mas vamos achar. Este grupo inclui os 3 amigos de Daniel. Eu não sei onde Daniel está neste momento. Pode ser ele foi ausente, eu já disse no fim de capítulo 2, ele não negou rei Nabucodonosor quando ele adorou Daniel. Pode ser Daniel disse, mas é necessário me fugir, ou ele não teve força para falar, porque ele aceitou a adoração. Eu não sei. Não vou dizer isto com certeza, mas é um assunto interessante. Ok. Imagem feito Nabucodonosor
mandando louvor para esta imagem. E também aquele que não quer participar vai ser morto. Temos a base da nossa história de Daniel, capítulo 3, 23 anos depois de Daniel, capítulo 2, estes 3 homens estão a continuar fielmente. Então, grande assunto. Vamos falar mais sobre estes eventos de Daniel, capítulo 3, com a nossa próxima vez. Até aquela vez, pela sua atenção. Quero dizer muito obrigado.